Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, no vídeo anterior nós tratamos dessa matéria publicada no jornal Extra. Na primeira parte do vídeo nós dissemos que o decreto que foi publicado regulamentando a reforma da Previdência, em seu texto ele oferece 3 opções para aquelas pessoas, os trabalhadores que ganham abaixo de um salário mínimo. Esses trabalhadores que recebem abaixo de um salário mínimo têm 3 opções no que se refere à contribuição, a saber, a primeira delas, complementar a contribuição mensal, o valor que você paga todos os meses ao INSS. Você tem uma segunda opção, que é utilizar a diferença da contribuição que exceder, que ultrapassar o limite mínimo de um mês em outro. Você vai utilizar aquilo que passou de um mês no mês seguinte. E a terceira opção é agrupar as contribuições inferiores, menor que o limite mínimo de meses diferentes. Então, nessa segunda parte, nós vamos explicar de como calcular os ajustes, fazer a complementação, vamos fazer aí uma simulação. Eu vou te ensinar como pagar a complementação da contribuição previdenciária, vou te ensinar ainda de como utilizar a diferença da contribuição, bem como agrupar as contribuições previdenciárias. Esses são os tópicos que trataremos nessa apresentação. No que se refere à complementação, o recolhimento dessa complementação deverá ser efetuado pelo próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao mês da competência de referência. Para eu explicar melhor para vocês. Até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Significa dizer que, por exemplo, se o mês da competência é o mês 6, você deve fazer o recolhimento até o dia 15 do mês 7. Isto porque, após esta data, você irá pagar juros e multas. Então, preste muita atenção nessas orientações. Continuando, a alíquota, a porcentagem aplicada será de 7,5%. Essa alíquota, essa porcentagem, foi o percentual criado pela reforma da Previdência, Emenda Constitucional número 103, para aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que recebem até um salário mínimo. Isto ficará mais claro com a seguinte simulação. Um trabalhador que recebeu remuneração de R$ 700 em janeiro de 2019, ele fará a diferença entre o piso nacional e o seu salário. Observe aqui, um salário mínimo, R$ 1.045, que é o piso nacional, esse valor aqui, menos R$ 700, nós temos como resultado valor igual a R$ 645. Esse valor aqui de R$ 645 é a diferença. Preste atenção aqui, depois de fazer essa conta, você irá multiplicar a diferença, esse valor aqui, pela alíquota. Ou seja, você irá fazer o seguinte, R$ 645, que é o nosso resultado, vezes a alíquota. A nossa alíquota é de 7,5%. E aí nós vamos ter como resultado 645 vezes 7,5%, R$ 48,37. Presta atenção nesse valor aqui que eu vou fazer uma simulação prática. Esse será o valor que você terá que pagar para fazer a complementação
da contribuição, complementar a contribuição previdenciária. Já vamos lá para a simulação. Segundo exemplo, para o empregado doméstico e o trabalhador avulso, essa complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 7,5%, inclusive para o mês em que exista contribuição concomitante, ao mesmo tempo na condição de contribuinte individual. Mesmo você sendo contribuinte individual e estando na condição de empregado doméstico ou trabalhador avulso, será essa alíquota. Neste caso, o cálculo é o mesmo na simulação acima, mesma coisa que nós fizemos aqui na parte de cima. Antes de fazermos a simulação na prática do pagamento da geração da DARF, preste atenção aqui na terceira orientação, que é para os contribuintes individuais que preste serviço à empresa e que contribua exclusivamente nessa condição. Qual condição? Condição de contribuinte individual. Neste caso, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 20%. Aí muda, ok? Preste atenção nessas orientações. Vamos a uma simulação. Neste último caso aqui do contribuinte individual, preste atenção aqui na simulação. Um trabalhador que recebeu remuneração de R$ 700 em janeiro de 2020, preste atenção aqui, ele fará a diferença entre o piso nacional, leia-se, um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045, menos a remuneração que ele recebeu, R$ 700, igual a R$ 645. Depois você irá fazer o seguinte, multiplicar a diferença pela alíquota, ou seja, qual que é a diferença? R$ 645 vezes 20%. Nós vamos ter como resultado R$ 129. Este será o valor que você terá que pagar para complementar a contribuição, complementação da contribuição previdenciária. Walter, ok, entendi. E como fazer o pagamento? Como pagar a complementação? Preste atenção aqui. A complementação deverá ser realizada através do documento de arrecadação de receitas federais, conhecido também como DARF, com a utilização do número do seu CPF, cadastro de pessoas física, no nome do segurado ou contribuinte, e aí você deve utilizar o código de receita 1872, com a utilização do número do CPF, do segurado ou do contribuinte, e você irá utilizar o código de receita 1872. Este é o código específico para complemento de contribuição previdenciária. Complemento de contribuição previdenciária. O cálculo e a geração da DARF poderá ser realizados no sistema Programa para Cálculo e Impressão de DARF Online da Receita Federal. Tem um passo a passo. Eu vou te explicar primeiro o passo a passo e depois eu vou fazer na prática com você. Aguenta aí. Primeiro vamos à parte teórica e depois eu faço lá uma simulação na prática com vocês. Então, vocês irão acessar o link da Receita Federal que está na descrição deste vídeo, irá clicar em pagamento, você irá selecionar o seu estado e o município onde você mora. Após esse procedimento, você irá inserir o código que nós citamos acima, o código de receita 1872. Digite a competência, o mês, né? Competência, sempre que eu utilizar a palavra aqui competência, leia-se mês. Digite o mês que deseja complementar, lembrando que essa competência, o mês, deve ser a partir de 11
de 2019. E o valor principal, você irá digitar o valor. No primeiro exemplo acima, competência 1 de 2020 e o valor que nós fizemos a continha lá, R$ 48,37. Na tela seguinte, não preencha o campo referência, basta clicar em continuar. Você não irá preencher o campo referência, basta clicar em continuar. Na sequência, você irá digitar o seu CPF e os caracteres especiais que irá aparecer. Na tela seguinte, você irá clicar em imprimir DARF. Realize o pagamento até a data de validade do DARF. Essa é a parte teórica. Vamos lá para a prática. Aqui estamos no site da Receita Federal, aonde está disponível o sistema para fazermos aquele procedimento que eu te apresentei anteriormente. Aqui você vai clicar na primeira opção, veja, pagamento. Vou clicar aqui. Já escolhi o estado que eu estou gravando o vídeo, estado de São Paulo, município Sorocaba. Vou digitar aqui o código da Receita e vou clicar em continuar. Feito esse procedimento, irá se abrir os próximos campos. Percebam que já temos aqui a seguinte informação. Data de pagamento 8/7 de 2020. Eu digitei o código e o sistema já preencheu automaticamente. Código de receita 1872, segurado, recolhimento mensal, complemento. Trata-se do código de complemento de recolhimento previdenciário. Então, eu vou digitar aqui 01, que é a competência, 2020, vou clicar em continuar. Cliquei em continuar, nós já temos a seguinte informação: valor principal, valor da multa, porque nós estamos em atraso, valor dos juros de R$1, e aqui nós temos o valor total, R$ 59,04. Bastaria informarmos aqui o número do CPF do contribuinte. Nós não vamos dar continuidade a partir daqui, porque senão nós vamos gerar uma DARF para alguém pagar. Não é isso que nós queremos. Bastaria, no seu caso, digitar aqui o seu CPF, colocar aqui esses caracteres que apareceu acima, essas letrinhas, neste campo, clicar em continuar, já iria gerar o documento para que você efetuasse o pagamento. Efetuou o pagamento, está tudo certo, está completo esse procedimento de pagar a DARF, a complementação em atraso. Após a simulação na prática, vamos explicar agora como utilizar a diferença da contribuição. A diferença da contribuição em outra competência. Neste caso, você poderá utilizar a sobra do salário de contribuição de um mês em outro mês. Por exemplo, você recebeu R$ 1.190 em janeiro. E em fevereiro você recebeu apenas R$ 900. Você poderá recolher para o INSS pelo salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 em janeiro. Neste caso, irá sobrar R$ 145. Essa sobra poderá ser adicionada aos R$ 900 do mês de fevereiro. Assim, o salário de contribuição de fevereiro será R$ 900 mais R$ 145. Nós temos aqui o valor de um salário mínimo, salário de contribuição. Então, você pode utilizar a sobra do salário de contribuição de um mês em outro e com isso você não perde mais essa parte que sobrou. Lembrando que antes desse decreto, isto não era possível ser feito. E aí, no nosso exemplo aqui, você poderia também recolher não só o mês de janeiro, mas também o mês de fevereiro para o INSS. Isto é sobre a diferença da contribuição. Agora vamos explicar como agrupar contribuições.
É possível ainda agrupar contribuições de diferentes meses para chegar à contribuição mínima exigida. Preste atenção aqui. Porém, as competências que não atingirem o valor mínimo do salário de contribuição, sempre importante lembrarmos, R$ 1.045, só poderão ser agrupadas se o resultado do agrupamento não ultrapassar o valor do piso nacional. Piso nacional, um salário mínimo, R$ 1.045. Ou seja, se a soma dos salários do trabalhador em janeiro e fevereiro, por exemplo, for igual a R$ 1.045, esse trabalhador poderá agrupar as contribuições desses 2 meses, mas se a soma for acima desse valor, se a soma for superior a esse valor, isso não será possível, não tem como fazer o agrupamento, agrupar as contribuições. Caso o resultado da soma seja abaixo do salário mínimo, aí, nesse caso, o trabalhador poderá fazer a complementação, poderá complementar a diferença com o cálculo que nós mostramos acima, tudo bem? Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que estamos tratando de assuntos importantes aqui em nosso canal. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, porque existem muitas pessoas que necessitam saber desse tipo de informação. É de graça, você não irá pagar nada para fazer isso. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.